Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui, né, nessas primeiras atividades, nas primeiras etapas do trabalho, para a gente ter essa nossa rede viária de Bagé, de uma maneira que a gente consiga trabalhar melhor com ela, fazer modelagem, né, de uma maneira, né, interessante tanto para engenharia quanto para a parte urbanística. Então, eu peguei aqui, ó, e salvei, ou melhor, criei um notebook, criei 3 notebooks no início do projeto aqui. O primeiro notebook ele faz a extração da rede. Então, a gente tem a rede no servidor lá do OpenStreetMap. Então, tem dados espaciais de todo mundo. E dentre esses dados espaciais, nós temos dados de Bagé. E um dos dados, né, o dado que a gente vai usar é a rede viária. E nós temos dentro do Python uma biblioteca que é a OSMNX, ou OSMNX, que faz então a parte facilita o download dos dados e já permite que a gente baixe esse dado como uma rede, senão baixaria como linha só. Tá? Então aqui a gente já consegue baixar como uma rede de pontos, nós e arestas. Tá? Então nesse notebook 1 eu baixei os dados, no segundo fiz algumas edições e no terceiro, no 2B aqui, eu fiz algumas outras edições também. Depois, na sequência, a gente vai ter outros notebooks, mas aí vai ser depois que trabalhar no QGIS. Então, a ideia é pegar os resultados aqui, né, que eu gerei nesses notebooks, as saídas desses notebooks, para a gente trabalhar. Tá? Então, basicamente, aqui, só para ter uma ideia de como a gente faz, a gente não vai trabalhar com isso, por enquanto. Né? Então, aqui, ó, eu baixei esses dados, essa biblioteca OSMNX, ela permite baixar não só os dados da rede viária, quanto outros dados também, que estão disponíveis lá nos servidores do OpenStreetMap. Então aqui a gente tem os dados, aqui está o polígono de Bagé, então essa aqui é a área de Bagé, e aqui é a parte, nem sei o que é isso que eu baixei, eu fui baixando as coisas, e, né, enfim, aqui é a rede viária, a parte que não é a parte da área urbana. E aí que a gente começa então a fazer a projeção da rede, né, aqui o sistema de projeção, ali no Moodle tem aquela aulinha sobre sistemas de projeção. Tá? Automaticamente a gente vai deixar por enquanto nesse 32721 aqui, é o número de um sistema de projeção. Esse EPSG é uma sigla, na verdade, e é que todo mundo usa, né, para se referir, ao invés de dizer assim, eu quero WGS 84 TM Zona 21S, né, 21 Sul, eu posso falar, eu quero o EPSG, o sistema de projeção é EPSG 32721. Tá? Isso aqui tem alguma aula em algum lugar sobre isso, mas basicamente é uma numeração que foi criada no setor de petróleo e gás e acabou que o pessoal usa, né, direto assim. Bom, então aí transformei ele, né, baixei a rede, aqui está a rede, gproj é uma rede. Tá? Quando a gente faz isso aqui é baixar a rede, e depois já transformei ela em nós, nodes e arestas. Então aqui era a rede, e aqui já é transformado no que a gente vai trabalhar lá no QGIS, porque trabalhar com uma rede no QGIS não dá, né, é muito complicado. Então a gente transforma em nós e arestas, e aí a ideia é trabalhar, né, nesses nós e arestas e depois trazer de volta para o Python e converter isso de novo numa rede. Daí por isso eu estava te falando de outros notebooks, né, que vai ter depois o 3, 4, 5. Então o 3 vai ser reconverter isso para um grafo e depois os outros vão ser fazer outros estudos, que a ideia é que a gente faça isso no futuro. Um notebook de estudos de acessibilidade, mais a parte urbana, de urbanismo, e aí de planejamento urbano, enfim, né? E aí depois outra parte mais relacionada à acessibilidade. Tá? Que depois a gente dá uma olhada com mais. Tem naquele material ali que eu te mandei o link do GitHub, meu livro de análise espacial de redes, tem alguns exemplos nos capítulos 3, 4, 5, ou no 4 e no 5. Bom, enfim, então a gente tem aqui, né, então, o número de nós, o número de arestas, a gente tem na rede total que baixou 4.420 nós, 11.992 arestas, é um número bem alto, né, até assim, um município médio, né, como Bagé, mas muito daqui a gente vai acabar tirando, tá? Então aqui alguns dados, aqui é o dado que vem lá do SMNX, né, da rede. Então aqui a gente tem o U e V, Key e OSMID.
Então isso aqui é o mais importante. U e V são os nós. Tá? Então aqui é a GDF Eds é de cada linhazinha, de cada aresta. Então a gente chama de aresta e nós. Tá? Então aqui são as arestas, as linhas, e aí tem os nós, que são os nós, os pontos. Né? Os nós vão estar representados como pontos lá. E cada aresta, então, ela tem um nó inicial, um nó final e um OSM ID. Ela tem um número de cada pedacinho de linha, cada quadra, né? Tem uma rua, né? Imagina a General Osório, por exemplo, né? Tem a rua inteira, mas aqui a gente está dividindo ela por quadras. Cada quadra é um trecho de rua, assim, é um pedacinho. E aí nós temos um OSM ID para cada pedacinho e indicando qual é o nó inicial e qual é o nó final. Isso aqui depois não é um dado geográfico normal, é um dado geográfico vindo da rede e a gente quer depois reconstruir isso para a gente poder fazer as simulações, senão a gente não consegue. Na parte elétrica é a mesma coisa, sabe? Tem que ter esses nós também para conseguir. E aí tem uma série de outras informações aqui, né? De outros dados aqui. Isso aqui, cada linha, né, isso aqui é um GeoDataFrame. Mas se a gente fosse pensar em tabela, que a gente está mais acostumado, né? Então aqui seriam as linhas, né? E as colunas. As linhas são os registros, né? Então aqui é um trecho, um pedacinho de linha, outro pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho, e assim por diante. E as colunas, então, são os atributos que a gente chama. Então cada trechinho de linha vai ter um atributo que é o U, é o nó inicial, o V é o nó final, o que não importa muito para nós aqui, vai ter um OSMID, então esse aqui é o número único, assim, digamos assim. Por aqui que a gente vai conseguir fazer as ligações depois, a gente não pode apagar de jeito nenhum o OSMID, que é o mais importante. Tá? Para fazer a ligação, é a identidade no caso, né? O CPF, digamos assim, de cada trecho de linha. E aí a gente tem, né, algumas questões aqui então, né, como o tipo de via, se é uma via residencial, uma via primária, secundária, terciária. Isso aqui já vem direto do ASM/NX, já vem direto do ASM do OpenStreetMap. Na verdade, no futuro a gente vai mexer nisso aqui também. Então aqui, reversed, on-way, se ela é mão única ou não, se ela permite, né, aqui um fluxo ao contrário ou não. E o comprimento, esse comprimento aqui é o comprimento que vem também, que a gente vai ter que trabalhar depois. E aqui line string, e aqui dizendo assim, esse dado aqui é uma line string, é uma linha, e tem composta por vários pontos, né, com várias coordenadas que estão aqui dentro. Tá, então, falando assim rapidamente, né, e aí aqui eu consultei os tipos de dados, né, tipos de atributo que tem lá, né, para cada pedacinho. Né, então tem acesso, se tem ponte ou não, a geometria, o tipo de via, se tem junção e tal, então está tudo aqui. E aí aqui estava consultando se tinha muito dado, muito campo sem dado, né? Então não tem. Então daqueles 11 mil e poucos campos lá, tem bem pouquinhos, né, sem dados. O nome tem 18% quase dos trechos de via que não tem nome. Tá? E tem muitos errados também, a gente vai trabalhar nisso depois. Vamos ver aqui. Aqui alguns diagnósticos. Isso que não importa muito para ti, é só para ter uma ideia de onde é que sai, né? De onde é que pode sair, no caso, né? Os dados lá. Isso aqui é importante, a velocidade máxima, né? Então, 11.836 arestas não tem uma velocidade máxima, 100 tem 40, 29 tem 100 e aqui, esse 4 tem isso aqui, 80, 50. Isso aqui é um problema, tá? O que é isso aqui? Um trecho é 80 e um trecho é 50. Só que é muito difícil de tratar isso aqui no computador. Eu não consigo ler isso aqui direito, porque isso aqui é dentro da estrutura do Python, isso aqui é uma lista. Isso aqui é um registro, é um número. Mas isso aqui é uma lista. E aí ele não consegue ler dentro da lista. Tá? Mas aí eu transformei também, mas só para tu saber, que caso apareça algum número assim lá, a gente vai ter que ver como tratar. Né? Provavelmente a gente vai pegar a velocidade maior. Mas a maioria só tem 4 também na nossa rede, assim. Tem redes que tem vários, assim, pega São Paulo mesmo, que é uma cidade gigante ali, né? Então tem muito trecho, assim, com vários, né? Então esse é o problema do ponto de vista computacional. Tá, aí fiz várias coisas aqui, e aí, deixa eu ver se eu, aqui, ó, e aqui está a rede que baixou. Então aqui estão as arestas, na verdade, da rede. Então aqui tem tanto a parte rural, quanto a parte urbana, né? Aqui a BR está aqui para ter uma ideia. A BR que vai para Ceguá,
tá aqui, ó. A gente vem aqui para Ceguá e aqui é a fronteira, claro, com o Uruguai e tal, né? Mas só para se localizar aqui, aqui é a parte mais plana da bacia, de Bagé, que tem uma bacia hidrográfica do Rio Negro, e aqui a gente está na do Camaquã. E isso não vem ao caso agora, mas vai influenciar no sistema viário da área rural. Então a gente tem o sistema viário, e aí eu fiz alguns plots, né, para ver, por exemplo, aqui, classificar o tipo de via, né? Então tem vários tipos que ele classifica ali, mas a maioria, a grande maioria está como residencial, na área urbana ali, a gente consegue ver, e as da parte rural não classificadas. Então a gente vai trabalhar com isso depois também. Só estou fazendo uma visão geral primeiro, tá? Achei que o videozinho ia ser rápido, né? Mas temos uma tarde longa pela frente aqui. Onde não tem nome, então temos, né, principalmente as rurais, né? As vias rurais não têm nome. Essas vermelhas, em vermelho, e o cinza é o que tem nome, tá? Não dei zoom ali na área urbana ainda porque eu inicialmente queria ter uma visão geral. Questão da velocidade, né? Os trechos que tem ou não velocidade, praticamente o que tem velocidade é a BR-293 aqui, ó, em cinza. Aqui tem a B, aqui acho que pega um trecho da BR. Não, acho que não. Tem uns pedacinhos de via que tem até uma aqui, ó, tem uma velocidade também indicada. Então, uma coisa que a gente quer fazer, uma delas é realmente, justamente indicar, né, colocar essas velocidades aí, como a gente estava conversando antes. Então, fiz um geral aí para, né, para ver como é que estava a situação e baixei, então, a rede. Tá? Então, a nossa rede de saída é bem isso, tem 4.420 nós, 11.992 arestas, pedacinhos de linha, né? Comprimento total da rede está dando 3.421 km, 18% que não tem nome, quase, né, só tem 1,3% com velocidade indicada. E aqui eu fiz alguns diagnósticos já aqui, depois eu vou te falar. Tá? Então, uma leitura inicial, só para ter uma ideia, assim, né, se contextualizar com relação a como baixo o dado. Então, aqui nesse notebook, fiz essa consulta inicial. A rede de Bagé existe, ela está dessa maneira, e agora no notebook 2 eu vou trabalhar um pouco, tratar, né, fazer uns tratamentos preliminares para não ter que fazer, para tu não ter que fazer isso no QGIS. Tá? Eu vou parar esse vídeo aqui e vou passar para o próximo agora. Tá? Imagina que tu vai conseguir assistir eles no e-mail, no 2, então vai ser um pouco mais rápido.